Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um encontro com Deus, com alegria no coração. E eu quero te convidar a entrar na presença do Senhor, com ações de graças, com louvor. E nós vamos juntos agora, invocarmos a presença dEle, para que Ele nos abençoe, para que Ele fale conosco, para que Ele receba a nossa adoração. Porque digno Ele é de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quero saudar a você que está conosco, amigo, que tem estado presente em nossos cultos. Como alegra o nosso coração a sua presença. Como é bom também estarmos em comunhão, amada Igreja do Senhor, família Copa Leme. Vamos juntos orar ao nosso Deus? Pai, obrigada, Senhor, por mais esta noite em Tua presença, por mais este culto, mais esse encontro com o Senhor. Senhor, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós nos alegramos na Tua presença. Nós tributamos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Recebe sim, Senhor, a nossa gratidão. E invocamos a Tua presença para que o Senhor nos abençoe. Que o Teu Espírito fale com o Teu povo, com a Tua Igreja, nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vamos juntos? Senhor,
Vamos agora ao nosso momento de intercessão, momento de oração, onde vamos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos, com a certeza de que Deus ele está nos escutando, de que Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica. Então vamos nesse momento orar uns pelos outros. Já tenho fé pra descansar.
não estás vivendo, lembro, estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessa. Jesus, céus e terras se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Boa noite, irmãos. Chegou o momento em que eu mais gosto, que é esse momento de dízimos e ofertas, agradecendo a Deus a bondade, a misericórdia que nos acompanha todos os dias. E vamos fazer esse momento conforme a palavra de Deus nos diz em Malaquias 3:10, assim dizendo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus é fiel nas suas promessas, Deus é fiel a cada um de nós, Deus é fiel trazendo saúde, trazendo a paz nos nossos corações e principalmente trazendo o sustento de cada dia. Nós louvamos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Senhor e agradecer mesmo a bondade e a provisão do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho muita alegria desse momento. Então, nós não precisamos ir ao gasofilácio, porque estamos em isolamento social, mas nós podemos, em pensamento, agradecer, porque o nosso salário chegou, porque a nossa provisão chegou, e o Senhor não tem falhado em nos trazer esse sustento. Agora nós queremos também lembrar os irmãos que existem aqueles que estão passando agora necessidades e que nós podemos ajudar, porque essa é a vontade de Deus, que ajudemos-nos uns aos outros. Por isso, irmãos, vamos com alegria fazer esse momento. E por isso nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, muito obrigado. Neste momento nós te agradecemos, Senhor, a tua provisão. Nós te agradecemos, Senhor, a orientação que o Senhor tem dado para administrarmos os nossos bens. Nós vamos a Ti, Senhor,
com amor, com louvor, com gratidão. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dar continuidade ao estudo que temos realizado nas quartas-feiras, em nossos encontros com Deus, aquilo que Deus colocou em meu coração para estarmos juntos nesta caminhada. E o tema que temos estudado é retorno à santidade. Isso foi o que o Senhor colocou em meu coração para este tempo, que é uma necessidade da Igreja de Cristo em todo o tempo. E não diferente nesse tempo que temos vivido, dias maus, dias difíceis, dias de esfriamento do amor por se multiplicar a iniquidade, dias de apostasia, de distanciamento de Deus, de um relacionamento com o nosso Deus. E é por isso que o Senhor nos conclama, nos convoca, nos chama a uma jornada de relacionamento com Ele. Uma jornada de relacionamento com Deus é um caminho de retorno à santidade. O versículo bíblico, a porção bíblica que temos tido como texto áureo, aquele que traz luz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou,
Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama a sermos santos nele, porque ele é santo, né? Sermos santos em Deus, porque em nós mesmos não teríamos tal capacidade. Porque falamos de pecado e necessidade de santificação? Porque não tem como falar de santificação sem falarmos de pecado. Falamos de pecado e de necessidade de santificação, porque o pecado é a enxada que cava a sepultura para o homem. Como muito bem afirmou Hernandes Dias Lopes, o pecado é uma fraude, promete prazer e paga com desgosto. Faz propaganda da liberdade, mas escraviza. Levanta a bandeira da vida, mas seu salário é a morte. Tem um aroma sedutor, mas o fim cheira a enxofre. Só os loucos zombam do pecado. O pecado é perverso. Ele é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte. Mas acalma o teu coração. A solução para isso. Seu nome é Jesus. Ele é a solução para nós. A Bíblia diz lá em João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O salmista, e eu tenho repetido isso semanalmente, ele vai dizer lá em Salmo 66, versículo 18, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Temos entendido que pecados não confessados nos distanciam do nosso Deus. Não é o fato de sermos pecadores, porque assim somos, mas é o fato de não nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, que faz separação entre nós e o Senhor. Nós precisamos então nos purificar, e esse caminho de purificação é um caminho de quebrantamento, é um caminho de arrependimento e de confissão. 7 categorias de pecados, Dr. Gregório Friesel trabalha em seu livro Retorno à Santidade, que temos estudado nesse tempo. Ele fala dos pecados de pensamento, dos pecados de atitude, dos pecados de palavra, pecados nos relacionamentos, pecados de ação, pecados de omissão, pecados de autoconfiança. Nas quartas-feiras anteriores já falamos sobre pecados de pensamento, atitude e palavra. E hoje vamos falar da 4ª categoria, pecados nos relacionamentos. 4ª categoria, então, nosso slide está 3ª, mas há um erro. Nós vamos, então, pensar hoje em pecados nos relacionamentos. Como sempre gosto de fazer, gosto de conceituar para trazer um melhor entendimento, uma melhor clareza naquilo que nós estamos falando, conceituando o pecado mais uma vez. Pecado, transgressão da lei de Deus, biblicamente é isso. Teologicamente há um conceito que é errar o alvo. Errar o alvo de Deus, aquilo que Deus propôs para as nossas vidas. Relacionamento. O que é relacionamento? Ato de relacionar-se, ato de convivência. Se juntarmos esses dois conceitos, vamos entender que o pecado nos relacionamentos é transgredir a lei de Deus no que se refere aos nossos atos de relacionar-se. Errar o alvo de Deus para nós em nossos relacionamentos. Talvez em nossos relacionamentos seja onde mais comumente
percamos a plenitude de Deus em nós. Nós vivemos em uma época de grandes tensões, de grandes conflitos. E temos, sim, problemas nos relacionamentos, seja no trabalho, na família, na igreja. E por muitas vezes, a impressão que temos é que estamos dentro de um grande redemoinho. Por muitas vezes, esses relacionamentos se tornam, em nossas vidas, conflituosos e problemáticos. E por conta disso, pecaminosos. Vamos pensar aqui, para a gente avançar um pouquinho mais, em 3 tipos de relacionamentos. Relacionamento conosco mesmo, com os outros e com Deus. Primeiro, conosco mesmo. Certa ocasião, nosso Senhor, perguntado pelos fariseus sobre qual o maior mandamento da lei, ele foi taxativo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele disse, esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo mandamento, o Senhor Jesus acrescentou, é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos entender o que é amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, amar a si mesmo, relacionar-se consigo mesmo. São 2 mandamentos, mas percebam, curiosamente, há 3 objetos a amar. Deus, a si mesmo e ao próximo. Santo Agostinho, questionando-se sobre a diferença desses números, ou seja, 2 mandamentos e 3 objetos para amar, ele oferece uma resposta valiosa e ensina-nos qual a medida que o homem deve amar-se a si mesmo. Ele diz, Deus não julgou necessário encarregar-te de te amares a ti próprio, porque não há ninguém que não se ame a si mesmo. Será? Vamos entender, então, essa expressão de Agostinho, dando continuidade à sua fala. O que ocorre é que muita gente se perde porque se ama mal. Ao mandar-te amá-lo com todo o teu ser, Deus deu-te a regra segundo a qual deves amar. Queres amar-te? Então ama a Deus com todo o teu ser. Queres relacionar-se consigo mesmo de forma adequada, acertando o alvo, não transgredindo a lei de Deus? Então, você deve amar a Deus. Com efeito, é nele que te encontrarás, evitando assim perder-te em ti mesmo. Deste modo, é te dada a regra segundo a qual deves amar-te. Ama aquele que é maior do que tu e amar-te-ás a ti mesmo. Queridos, não temos como amar ao nosso próximo se não amarmos a nós mesmos. Não temos como nos relacionarmos com o nosso próximo de forma adequada, de forma que não seja pecaminosa, se não amarmos a nós mesmos. E a medida para nos amar é amar acima de nós o nosso Deus, porque é nele que nós nos encontramos. Sabe aquela jornada que muitos dizem, preciso fazer uma jornada para dentro de mim mesmo, preciso me descobrir, me conhecer, preciso me reconhecer, preciso me entender. Não tem como nós fazermos esta jornada se não iniciarmos ela
no nosso Criador, no nosso Deus, no nosso Pai, o nosso Deus encarnado em Jesus. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, para todas as coisas, o início e o fim. Para nós, ele é o nosso início, ele é o nosso fim. Ele é a nossa origem e ele é o nosso fim. Então, se queres relacionar-se de forma adequada consigo mesmo, amando ao próximo, amando a si mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, e nele te encontrarás, e nele serás feliz relacionalmente consigo mesmo. Agora vamos pensar no relacionamento com os outros. E pensando em pecado nos relacionamentos com os outros. Destaquei aqui de forma bem simplista e sintética, né? Sintetizando, porque poderíamos falar muitas coisas à luz da Bíblia. Quero pensar em pecados de relacionamento com os outros, 2 pontos de vista. Primeiro, nas dissensões. Os problemas de relacionamento com o outro, se não forem devidamente tratados e resolvidos, podem afetar de forma muito séria a nossa relação com Deus. Isto é exemplificado de forma contundente na afirmação do Senhor Jesus no seu discurso do Sermão do Monte, em Mateus 5, 23 e 24. Quando ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta ali, primeiro, e vai reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Amados, nós não temos como nos apresentarmos diante de Deus sem culpa, se tivermos problemas de relacionamento com o nosso irmão. Nós não podemos apresentar ofertas ao Senhor. Nós não podemos nos apresentar perante a sua mesa, a mesa da comunhão, da ceia do Senhor. Nós precisamos primeiro nos consertarmos com o nosso irmão, para nos relacionarmos de forma adequada com o nosso Deus. Porque Ele é santo, e pecar contra o nosso irmão com mágoa, com dissensão, com fúria, com inveja e tantas outras coisas que poderíamos enumerar aqui, é pecado. Precisamos nos corrigir com o nosso irmão, precisamos amá-lo, né? João também vai falar sobre isso. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão, que é semelhança de Deus, assim como nós o somos? É dentro desse prisma e contexto que o apóstolo João afirma que se não amamos ao irmão que vemos, não podemos amar a Deus que não vemos, né? O que acabei de dizer. Por isso, um relacionamento errado, amargurado e ressentido afeta e afetará profundamente nossa relação com Deus. Portanto, querido, nesse tempo que Deus fala conosco, reflita sobre isso. Há alguém a quem tu tens ofendido? Ou há alguém que te ofendeu, que te entristeceu e que você precisa perdoar? É tempo de fazer isso. Não endureça o seu coração, se assim Deus fala com você. Relacionamentos inadequados. Relacionamentos inadequados, o que seria isso? Um relacionamento impróprio. Nós podemos dizer que vai desde um adultério e fornicação. Biblicamente, a palavra fornicação é porneia, significando imoralidade sexual. Até simplesmente estar inadequadamente próximo de alguém. Isso é um relacionamento impróprio e desequilibrado, inadequado. Isso se constitui pecado contra Deus, pecado
contra a santidade de Deus e a sua santidade, porque o Senhor te chamou para a santidade. Temos visto no decorrer, né, da história, de forma equivocada, de que os relacionamentos inadequados, eles trazem esse peso de que se trata só de um relacionamento de adultério e fornicação, né? Pensa-se muito na questão de relacionamentos de ordem sexual, mas ele vai além disso. Ele também significa dizer um aproximar-se de alguém de forma inadequada. Se no meu relacionamento com alguém não há uma harmonia daquilo que Deus propôs para a minha vida, com aquilo que está sendo vivido neste relacionamento, isso se constitui em um relacionamento inadequado e um pecado de relacionamento que precisa e que exige de nós um arrependimento, uma confissão e um retorno à santidade, voltar-se para Deus. Relacionamentos que não edificam a nossa vida com Deus, ele se constitui pecado e precisa, como todo pecado, ser deixado de lado. Então, seja de que ordem for, de origem sexual, ou alguém que esteja nesta relação, seja quem for, uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação no trabalho, uma relação na faculdade, se ela atrapalha a tua comunhão, o teu relacionamento com Deus, se ela não edifica a tua vida, é um relacionamento inadequado. E é preciso que você pense nisso. E é preciso que você, então, tome uma decisão em relação a isso. Relacionamento com Deus. Alguém disse que há 2 tipos de ateísmo no mundo. Os que negam que Deus existe. E aí vem uma novidade para você, né? Porque quando se pensa em ateísmo, se pensa que são aqueles que negam a existência de Deus. Mas alguém disse que há 2 tipos. Os que negam que Deus existe e os que declaram que ele existe, mas que vivem como se ele não existisse. Amados, se declaramos que Deus existe, mas se levamos a nossa vida como se ele não existisse, estamos pecando no nosso relacionamento com Deus. O povo de Deus, ele precisa não somente ser povo de Deus, mas ser povo para Deus. Você não pode apenas se declarar filho, servo de Deus, mas você tem que estar para Deus. Ou seja, você precisa estar nesse relacionamento com Deus. Eu quero concluir com você, lendo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, neste tempo em que o Senhor nos chama a um retorno em nosso relacionamento com Ele, nessa caminhada, o retorno significa que você pode estar em um total afastamento do Senhor, ou você pode estar na caminhada, né, buscando estar próximo ao Senhor, mas está buscando mais essa intimidade, esse relacionamento
O salmista ele vai dizer: expurga os pecados que me são ocultos, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e dirija-me, conduza-me ao caminho eterno. É uma caminhada, meus queridos. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos nessa maêutica, né, de fazermos perguntas para nós mesmos e ao olharmos para nós, verificarmos se estamos encontrando Deus. Para nos encontrarmos, precisamos nos encontrar com Ele. Para nos relacionarmos bem com o nosso próximo e permitirmos que o nosso próximo se relacione bem conosco. Não tem outro caminho do que nos relacionarmos com Deus e de forma adequada. E se há algum caminho mau em nós, nós precisamos nos humilharmos, precisamos buscarmos a Ele em oração, buscar a sua face e se converter. O que é conversão? Como assim? O cristão ele já não é convertido? Conversão é mudar a rota. Conversão é mudar o caminho, é fazer o caminho de volta. Precisamos nos voltarmos ao Senhor. Assim diz o Senhor em Joel: volta-te para mim, assim diz o nosso Deus. O Senhor estará aguardando. Voltemos para Ele. Ele é o nosso início. Ele é o nosso fim. E há uma promessa: se assim fizermos, o Senhor nos perdoará e sarará a nossa terra. Esse sarar a nossa terra tem um contexto aqui no livro de Crônicas em relação à terra de Israel. Mas essa terra, de forma metafórica, ela também pode representar o nosso coração. O Senhor pode sarar a nossa terra, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. O Senhor pode prosperar o nosso caminhar. Se buscarmos o seu nome, se nos humilharmos diante da sua face, se confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos sarar. Queridos, vamos fazer esse caminho de volta. O Senhor está convocando mim, Késia, serva do Deus Altíssimo, assim como você, a fazer esse caminho de volta. Vamos juntos? Certamente o Senhor tem para nós a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. Derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará. Abraça-me com a misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
ver tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Queridos, nós encerramos então o nosso culto desta noite, com alegria no nosso coração, continuando na nossa jornada, retorno à santidade. E quero te convidar para na quarta-feira nós continuarmos aqui meditando sobre esse tema que o Senhor tem proposto para nós neste tempo. Quero te encorajar a perseverar em sua fé, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle, nem da história, muito menos da tua vida. Nós estamos aí no primeiro domingo de julho e vamos continuar, né? No próximo domingo temos um tema proposto para esse mês de julho, em nossas celebrações dominicais. Vede como andais. O Senhor nos chama a refletirmos a nossa vida. O Senhor nos chama a ressignificar a nossa vida diante dEle. É tempo de avançarmos nesse conhecimento de Deus e de nós mesmos. Vamos refletir. Efésios 5, versículo 18, uma nova série de mensagens para o mês de julho. Avançamos na leitura do Novo Testamento. E agora, iniciando amanhã, o Evangelho segundo Marcos. E ainda esse mês, também começaremos o Evangelho segundo Lucas. Nossa intenção é chegarmos em dezembro, tendo lido todo o Novo Testamento. Tá bom? Então vamos juntos nessa jornada em conhecer Deus e fazer a sua vontade, em ter a plenitude de Cristo em nós.
Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço.